Estamos começando o especial de Natal do programa Encontro com Deus. E a passagem bíblica de hoje encontra-se em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo, no ventre materno eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Essa é a palavra que inspira a nossa convidada de hoje, a apresentadora do programa Encontro com Deus, Nayoma Carvalho. Nayoma, esse é um momento muito esperado por todos, né? É o seu testemunho, você que já entrevistou tantos convidados. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Josiane. Quero agradecer a você por ter aceitado esse convite de hoje, apresentar o programa Encontro com Deus, para que eu pudesse transmitir essa história, né, esse encontro com Jesus. Eu queria falar para você que me assiste, para você ficar até o final, porque o que eu vou trazer hoje é realmente muito impactante. Vai inspirar você a ter um encontro hoje com Jesus. O testemunho de hoje vai quebrar cadeias, vai levar você que nos assiste a ter um encontro real com o Espírito Santo. Eu tive um encontro pessoal com Deus e eu vou contar isso nesse programa. E como foi esse encontro com Deus? Bom, a minha história começa desde quando eu comecei a ter entendimento, né, do que era família, do que era pai e mãe. E quando eu passei a ter esse entendimento, eu fui percebendo que eu tinha ali uma casa, né, mas uma família que era muito dividida. O meu pai, motorista, então vivia na estrada, e a minha mãe, dona de casa, ambos pessoas que ensinavam os valores e princípios cristãos, mas o meu pai era ateu. E a minha mãe, uma cristã não praticante. E nós somos do Nordeste, éramos eu e mais 5 irmãos, mas teve irmão meu que faleceu. Mas desde criança eu percebi isso, essa divisão dentro da minha casa. E apesar dos meus pais assim me ensinarem princípios, né, de honestidade, de ser uma cidadã, né, que estudasse e que agisse da melhor maneira possível, eu percebia que neles, no relacionamento deles, não havia honestidade, não havia fidelidade. Então eu ouvia isso da boca deles, mas eles não praticavam isso um com o outro, né? Pelo meu pai viver na estrada, minha mãe era como se fosse mais um relacionamento dele, né? Eles não eram casados. Então eu e meu irmão gêmeo, nós fomos frutos desse relacionamento. E além disso, né, outros irmãos, que são o meu irmão mais velho, o Neildo, tem a minha irmã, que é a primogênita, que é a Sandra. E eu tô falando os nomes porque cada um tem uma parte importante nesse testemunho. Então, se eu não falar o nome agora, vocês não vão saber acompanhar. E eu já falei, né, o meu irmão gêmeo, e tinha um outro que era praticamente do meio, que era o Francisco. Ele ainda criança, nós percebemos que ele era diferente. Então, por mais que o Francisco já fosse adolescente e adulto, ele tinha uma mentalidade de uma criança de uns 7 anos, com as suas birrices, com as suas travessuras, mas com uma ingenuidade e um coração muito grande. E, de fato, como eu sou muito mais nova, a minha irmã, que era mais velha do que eu, 15 anos, ela teve que ir trabalhar fora muito cedo. E nós somos filhos da velhice do meu pai, né? Então, quando eu criei entendimento, a minha irmã já não estava mais com a gente. Ela já tinha ido para um outro estado trabalhar e já tinha se casado e já tinha filhos. E aí, logo depois, quando eu fui começar a ter entendimento de quem ela era, até porque quando eu me entendi por gente, ela já estava distante. Eu
eu recebi uma notícia e eu tinha uns 5 anos de idade. E a notícia era que ela estava vindo embora com os meus 2 sobrinhos, que na época já eram nascidos. E conforme eu fui entendendo aquela história com 5 anos de idade, eu fui entendendo que o marido dela tinha sido assassinado. E ele tinha sido assassinado na frente das crianças, né? E ela tinha sobrevivido por um milagre. E quando ela veio embora para o Piauí, o estado em que a gente morava, eu conhecia minha irmã. Naquela época não existia celular, então era muito difícil até falar por telefone, né? Então, quando ela veio embora, eu conheci a minha irmã. E eu a amei. A amei muito. Eu via ela, assim, como uma referência para mim. Conforme eu fui crescendo e vendo o relacionamento entre meu pai e minha mãe, que era muito distante, às vezes a gente via meu pai uma vez no mês ou a cada 3 meses, e era uma festa quando ele chegava. Nós não entendíamos que ele era um homem que tinha uma outra família, né? Por sermos crianças, a gente achava que nós éramos a família. Não, nós éramos uma das famílias, né? E a minha irmã, ela veio, mas teve que também sair para trabalhar, então meus 2 sobrinhos ficaram ainda bebezinhos. E nós crescemos com esses sobrinhos, Rene e Rafael. E eles para nós eram como irmãos. E aí, conforme o tempo foi se passando, a minha irmã se distanciou novamente para trabalhar e essas crianças ficaram em casa, cresceram com a gente. E era muito bom tê-los em casa, sabe? Era como os nossos bebês, nossos irmãos bebês. E conforme o tempo foi passando, eu percebi, houve uma fase na vida da minha mãe que ela bebia muito. E foi um ciclo que, graças a Deus, ele iniciou e encerrou muito rapidamente, quando eu passei a ter entendimento. Porque eu percebo bem no início que ela saía bastante, né, os finais de semana, e eu não entendia por que a gente ficava sozinho não, sempre com alguém, né? E aí depois isso passou a ser um momento ali próximo da vista da gente, em que ela bebia bastante. E naquela época, eu lembro de ela chegar embriagada e fazer alguns símbolos no chão, algumas estrelas, e ela acendia algumas velas, e ela sentava no meio da estrela, e ela incorporava ali um demônio. E aí eu ficava do lado de fora, né, sem entender aquilo, mas conversando com aquele demônio. E algumas vezes em que ela bebia, ela manifestava isso. E eu ficava muito triste, porque eu pensava, poxa, minha mãe vai beber e eu vou ter que conversar com aquele demônio. Porque eu não queria deixá-la só. Eu não entendia o que era exatamente aquilo, mas eu entendia que ela se transformava, né? Ela se transformava naquilo. E eu não queria aquilo. Eu tinha medo. Mas foram poucas as vezes que isso aconteceu. Esse ciclo da bebida, que se tornou algo muito intenso naquela época, eu deveria ter por volta de uns 7 aos 8 anos, ficou intenso, mas ele cessou, né? E aí a vida foi seguindo e eu vivi uma experiência com Deus aos meus 8 anos de idade. Eu estava andando numa rua, e era uma rua de chão, próximo à minha casa, e tinha chovido naqueles dias. E eu percebi que bem enlameada tinha um livro pequeno, pode ser que você que esteja nos ouvindo já tenha tido. Era um livro da capa preta, e eu peguei aquele livro, e segurei aquele livro. E quando eu abri, eu vi que era uma Bíblia, o Novo Testamento. E eu tentava abrir aquelas páginas, mas elas estavam com lama e muito sujas. E quando eu peguei, eu senti algo diferente. Algo que eu nunca tinha sentido. Na nossa casa sempre teve uma Bíblia grande dessa. Ela sempre estava ali na estante, aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23.
mas uma Bíblia empoeirada que ninguém lia. Afinal, nós íamos para a igreja, às vezes, no Natal. Deus para nós era ocasional, né? Então, era em festas, Páscoa, Natal. Nós não conhecíamos Deus de verdade. Mas quando eu peguei aquele livro, algo aconteceu. Aquelas páginas amareladas e sujas, com barro. Eu peguei e eu segurei aquele livro, como se segurar algo muito especial. E eu levei esse livro para casa e eu abri. E quando eu abri, tentando passar as páginas, eu não conseguia. Eu tentei ler um versículo e eu não entendi nada do que estava escrito. E aí eu fechei e me contentei por não saber naquele momento. E eu falei algo em minha mente, que hoje eu sei que é uma oração, mas naquela época eu não sabia. E eu disse assim: um dia eu vou ler esse livro. Peguei o livro e guardei dentro dos meus brinquedos, porque para criança os brinquedos é como um tesouro. Então eu coloquei ele ali no meio das minhas bonecas e o guardei. E sempre quando eu estava brincando, ele estava por lá, perto de mim. Essa foi a primeira experiência que eu tive uma sensação de algo maior relacionado àquilo. Não era a Bíblia na estante que me fazia perceber, mas naquele momento alguma coisa aconteceu. E eu guardo isso na minha memória. E nessa época, vocês chegaram em alguma igreja evangélica? Sim, nós fomos convidados para ir em algumas igrejas, mas era muito esporádico. A mamãe aceitar esse convite. Mas algo muito diferente aconteceu na minha adolescência, quando 2 casais de missionários vieram para nossa cidade. E nesse período a gente tinha saído da capital e ido para o interior. E a minha mãe conheceu esses missionários e começou ali uma amizade. E como eles estavam abrindo a igreja, a mamãe emprestou as nossas cadeiras de plástico para eles, para servir o culto. E aí nessa amizade eles começaram a ir lá em casa. E eu já era adolescente, eu tinha ali por volta dos meus 14 anos de idade. E quando aquelas mulheres vinham à minha casa, eu percebia algo diferente. Elas eram diferentes. Eram muito diferentes. Desde as vestes, a maneira como elas falavam, como elas se comportavam. E aquilo me instigava. O que elas tinham de tão diferente? Porque nessa época nós não conhecíamos o Espírito Santo e hoje nós sabemos, né, que essa diferença ela vem do Espírito de Deus. E aquilo me aproximava, sabe? Era como um imã que me aproximava e eu não sabia de quem, mas era de Deus. E aí nessa amizade entre minha mãe e o missionário Lorisvaldo, Jadielson, pastor Isânia e Sandra, nós fomos nos aproximando. Mas nessa época eu tinha 14 anos e eu queria desfrutar da adolescência. E eu tinha ali, nós tínhamos amigos. E nesse período, alguém muito jovem e muito próximo da minha família veio a falecer. E aquela minha vitalidade e aquela todos nós adolescentes temos, né, que é achar que somos eternos, né? Naquele momento em que aquele jovem, praticamente da minha idade, veio a falecer, tão subitamente, aquilo me tirou o chão. Aquilo desmoronou para mim. E eu me lembro que ao sair do velório dele, na esquina de casa, eu vinha passando numa rua chorando e o missionário Lorisvaldo, que hoje tem a sua igreja lá na cidade de Demerval Lobão, ele me encontrou naquela esquina, exatamente naquela esquina, no momento em que o meu chão se abriu e me levou até a casa dele e lá a missionária Sandra cuidou de mim. Amém, glória a Deus. E naquele momento eu aceitei Jesus. Glória a Deus, amém. Exatamente naquele momento. E foi algo como um consolo. Eu descobri ali naquele momento
o Deus Consolador, que eu nunca tinha conhecido. O Deus que enxugou as minhas lágrimas. E naquele momento eu aceitei Jesus e comecei a me congregar na Igreja Batista. E era uma igreja nova, nós tínhamos ali por volta de umas 12 pessoas que eram novos convertidos. E eu mergulhei intensamente na palavra de Deus. Eu li o Pentateuco e eu lia isso de uma maneira como se dependesse a minha vida. E nessa leitura eu tive o primeiro contato com as leis de Deus. E eu jejuava muito nessa época porque eu aprendi com esses pastores o poder da oração e do jejum. Amém. E eu chegava a jejuar de manhã cedo, 8 horas da manhã às 9 da noite. Porque é como se eu descobrisse a fonte de vida e eu quisesse estar ali 24 horas por dia. O primeiro amor, né? É o Você primeiro sentir amor. o primeiro amor. Isso Meu mesmo. Deus. Eu não queria sair de perto da fonte. Então, eu cheguei até momentos de dormir com a Bíblia como meu travesseiro. Porque aquilo mexeu tanto comigo e às vezes eu tinha alguns pesadelos à noite nessa época e eu sabia que eu podia me segurar nisso. Porque foi uma fase da nossa vida muito difícil. Meu pai veio a falecer logo em seguida. Então, é como se a palavra de Deus ela chegasse exatamente no momento em que o chão ia se abrir e ela seria o nosso sustento. E foram 2 meses naquela igreja que eu vivi intensamente cada hora com Jesus. Para você ter uma ideia, eu saía evangelizando na cidade, né? E as pessoas não entendiam como é que alguém que estava recentemente pulando ali um carnaval, de repente estava com a Bíblia no braço e mudou as vestes, né? E o que acontece? Nesse período, nós vivemos uma experiência com Deus inesquecível. Meu pai veio a falecer e a aposentadoria que a minha mãe recebia deixou de receber. E naquele período foi um período de escassez para nós. E quando, bem muito próximo ao Natal, justamente nessa época em que nós estamos, né, publicando esse testemunho, muito próximo dessa data, nós não tínhamos quase nada para comer. E eu, mergulhando no jejum e na oração, e lendo as Escrituras, eu me recordo de praticamente nas vésperas do Natal. Eu não tenho uma roupa de Natal para usar e nós só tínhamos arroz com feijão para comer na ceia e não tínhamos como recorrer aos pastores porque eles também eram muito humildes e as pessoas que tinham se convertido eram muito simples também, muito humildes e o pouco que eles tinham ia dividir com todos, né? Então não tínhamos a quem recorrer naquela época e a minha irmã, que trabalhava fora, foi um período da nossa vida, tanto infância quanto adolescência, em que houve muita contenda entre ela e a minha mãe. Então a gente não podia recorrer também, né? Nessa época ela já estava, creio que fora do país. Enfim, não sei por qual motivo. A minha mãe não recorreu também a ela, né? Mas eu me lembro de numa tarde, voltando um pouquinho na história, quando meu pai era vivo, a minha mãe sempre tinha dinheiro para ir no açougue. E quando ela chegava no açougue, o açougueiro sabia que ela tinha alguns cachorros e ela pedia alguns restos do que não se vendia para os cachorros. E era muito comum ela sempre fazer isso. Só que na véspera de Natal, como a gente não tinha o que comer de mistura, a minha mãe teve uma ideia. E ela disse assim, e eu no meu quarto jejuando e orando, e ela na cozinha, creio eu que olhando a geladeira e pensando, meus filhos não terão nada o que comer. E seria a primeira vez que a gente não iria ter nada no Natal para comer, e naquele Natal a gente não teria uma roupa para vestir nova. Quando meu pai era vivo, nós sempre tínhamos, não faltava nada, nós sempre tínhamos em abundância. Mas meu pai faleceu naquele período. E aí você imagina, o primeiro Natal sem o meu pai, mas o primeiro Natal com Deus. Glória a Deus. E aí, o que Deus ia fazer? E aí Deus fez com que nós vivêssemos uma experiência extraordinária naquele dia. A minha mãe chegou para mim e falou assim, Nayoma,
Chamou eu e chamou meu irmão Francisco, que a gente chamava de Bita. Naomi e Bita, vão ao açougue e diga para o açougueiro que eu tô pedindo alguns restos de carne para os cachorros. E aí, tudo bem, mãe. A gente foi, chegamos no açougue, pedimos, e ele veio com 4 sacolas enormes, com restos de osso, de tudo que não se vendia. Sim. E a gente pegou e levou para casa. Cheguei com as sacolas, eu deixei na mesa, uma mesa de jantar, 4 cadeiras. As sacolas tomaram a mesa. E eu voltei pro meu quarto, não tinha nada de novo, era resto. E quando eu estava aqui no meu quarto, eu ouvi um grito da minha mãe. E ela disse, Naoma, corre aqui, corre aqui. E quando eu cheguei, ela tinha aberto as sacolas e tinham carnes da melhor qualidade. Glória a Deus, aleluia. E naquele dia, nós glorificamos a Deus porque nós conhecemos o Deus da provisão. Meu pai não estava ali para sustentar, mas o meu Pai do céu estava. Glória a Deus. E esse foi a primeira experiência que nós tivemos. E naquele Natal, eu tive roupa nova para vestir, porque Deus providenciou. Então não nos faltou nada no nosso primeiro Natal com Deus. Nesse período, como eu tinha mergulhado no Pentateuco, eu fiquei muito curiosa para saber como que a Bíblia terminava. E eu pulei para o Apocalipse. E eu tive muito medo. Eu fiquei com medo e eu desejei não ter conhecido a Bíblia. Porque, imagina, nós nos considerávamos de uma religião, mas não conhecíamos as Escrituras. E quando eu passo a conhecer as leis e o final dos tempos, eu desejei não conhecer aquilo. E aí, justamente nesse período, veio um profeta na nossa igreja. E o profeta olhou para mim e disse assim, você é o alicerce da sua casa. Se você continuar no caminho do Senhor, toda a sua família será salva. Mas se você se desviar, todos eles se desviarão. Eu só tinha 14 anos quando eu ouvi aquilo. E o peso espiritual já era tão grande sobre mim que eu não suportei. Porque eu coloquei aquilo na minha mente, eu não vou suportar. E eu lembro de falar com Deus, eu disse assim para Deus, Deus, por que o Senhor não escolheu o meu irmão mais velho? Ou a minha irmã? O Senhor escolheu a mim, eu só sou uma adolescente. E eu tive tanto medo que eu saí da igreja. Bom, o tempo passou e eu fui me distanciando da casa do Senhor. E 3 anos se passaram, eu longe do caminho do Senhor. Logo depois desses 3 anos, eu conheci um jovem, que foi com quem eu vinha me casar, que é o meu esposo, Valdinar. E ele é da Assembleia de Deus. E indo para a Assembleia de Deus, lembra que antes eu era da Batista, comecei a ir para a Assembleia de Deus e aquilo para mim era maravilhoso. Eu aceitei Jesus em 2005 e me batizei nas águas. E a partir daí, eu comecei a ter um relacionamento com Deus. A partir daí, eu me dei a oportunidade de conhecer não só o Pentateuco e o Apocalipse, mas todos os livros que revelam o caráter de Deus e a presença gloriosa de Deus, como Pai, como o Deus que cuida, como Deus juiz, como Deus de amor. Eu fui conhecer todas as facetas dele. Enfim, a vida foi seguindo e nesse período em que eu me desviei, antes de conhecer o meu esposo, a minha família se desviou também. E os meus 2 sobrinhos, que cresceram com a gente, como nossos irmãos, eles se envolveram com drogas. Isso foi muito difícil para nós. Depois, em 2008, eu retornei, me casei, e eles continuaram nas drogas. E a minha mãe sofreu muito com isso. Porque o meu sobrinho Rafael, se deixasse ele dentro de casa, quando chegasse o gás estava na porta para ser vendido. E foi um tempo de extrema trevas para nós. Mas eu voltei para a casa do Senhor e aquilo foi para mim o que estava me sustentando para suportar todo aquele processo
em que o meu sobrinho, e eu vou falar de um apenas porque o outro já tinha ido embora com a mãe, mas o meu sobrinho, que para nós era um irmão, cresceu, e nós que desejávamos um futuro para ele de bênção, ele se envolveu com as drogas de tal maneira que ele se tornou um morador de rua. E para mim era extremamente difícil vê-lo naquela situação. Minha mãe tentou ajudar de várias formas. Ele chegou a morar comigo também um período, mas a gente não conseguia reter aquilo, não conseguia. E eu me lembro que, certa feita, ele foi para as ruas e nós ficamos muito preocupados, até que ele voltou. E quando ele voltou, ele ficou na casa da minha mãe uns dias, e nisso, ele se envolveu com roubo e foi mexer justamente com quem não devia. E aí esses homens vieram e ameaçaram ele de morte. Minha mãe achou que era só algo da boca para fora, mas num dia de segunda-feira, o meu irmão Bita, o meu irmão Francisco, que eu falei lá atrás no testemunho, ele que, mesmo sendo adulto, ele tinha uma mentalidade de uma criança de uns 7 anos. Mas não que ele não fizesse as coisas. Ele era um adulto, na época ele já tinha casado, ele já tinha uma filhinha de 2 anos. Mas sabe aquela pessoa ingênua? Sim. Que quando está numa roda de adultos, ele quer brincar com as crianças. E ele nunca teve problema nenhum com ninguém na vida. Mas ele era tão diferente, Josiane, que chegava a ser algo como se ele não fosse dessa terra. Ele era muito diferente. Não tinha problema que tirasse o sorriso dele, ou a brincadeira dos lábios dele, ou o carinho das mãos dele. E eu me lembro que nessa época, eu já tinha vindo para São Paulo, e ele foi visitar a minha mãe, saiu da casa da esposa e foi visitar a minha mãe. E nesse período o Rafael estava morando com ela e tinha saído. E quando ele chegou para visitar a minha mãe também não estava. E ele foi buscar algumas mangas para ela, porque ele era o filho mais próximo e mais carinhoso que ela tinha. E ele foi tirar no pé de manga umas mangas, pegou, trouxe para ela. E quando ela chegou, que o encontrou, foi aquela alegria. E aí ela foi preparar a janta. E aí o Rafael, meu sobrinho, chegou. Ele chegou, foi pro quarto. A minha mãe jantou com o meu irmão. Ele estava na sala. E numa casa de conjunto, onde tem sala e um balcão que divide a sala e a cozinha. Então é um ambiente só integrado, mas tem um balcão que divide. Banheiro e 2 quartos. E na frente um cercado com um portãozinho que não tinha trava. O meu irmão sentado na sala, assistindo televisão, e a minha mãe preparando um café para eles dois. Quando aqueles homens entraram e ficaram na porta da sala e na porta da cozinha, os 2 armados, outros no carro esperando, e eles foram para matar o meu sobrinho Rafael. E o Rafael estava no quarto. E quando o Rafael entendeu que aquilo era uma ameaça, ele se escondeu atrás de um carrinho de mão. Eu não sei como que vocês chamam, aquele carrinho que o pedreiro leva com cimento, areia. Ah, carriola, a gente fala carriola. Ele se escondeu de trás da carriola, porque ele ouviu os caras, um na porta da sala e o outro na porta da cozinha, um ambiente só. Então os 2 caras viam o meu irmão na sala e a minha mãe na cozinha. E aí, os caras que chegaram, eles nem perguntaram quem era aquele rapaz na sala. E quando eles chegaram, eles não sabiam quem era o Rafael, eles foram mandados fazer aquilo. Então eles chegaram, e o primeiro que viram, porque era só o Rafael que morava com a minha mãe, o meu irmão morava na capital, e naquele dia ele foi visitar ela. Então eles entenderam que o meu irmão era o meu sobrinho. E quando eles chegaram atirando. Então, o meu irmão ali no sofá, ele foi baleado. E aí a minha mãe começou a gritar
e eram muitos tiros, e ela conseguiu puxar ele e colocar ele atrás dela, né? Porque nisso que eles atiravam, eles diziam, eles ameaçavam, não esconde não, que a gente tá vendo. E aí ela conseguiu ficar na frente dele, e aí de tantas ameaças, eles fizeram com que ela abrisse o portão, a grade, porque estava só na grade, tanto na cozinha quanto na sala, então eles não conseguiam entrar, eles atiravam da porta. E era uma casa pequena. E eles atiravam e a minha mãe conseguiu, não sei como, arrastar o meu irmão e os tiros não pegavam nela. Só que eles fizeram ela abrir o portão, porque ela temia também pela vida do outro. Mas eles fizeram. Ela abriu o portão e quando eles conseguiram entrar, ela sabia que o Rafael estava dentro do quarto, mas eles não sabiam. Eles achavam que o meu irmão era o Rafael. E aí ela estava na frente do meu irmão atrás, baleado, e ele veio até ela, afastou o pescoço dela e terminou de matar o meu irmão. Meu Deus. Aquilo foi devastador para mim. Eles não entraram, aliás, eles vasculharam a casa para ver se tinha mais alguém e eles não encontraram meu sobrinho. E meu sobrinho estava dentro do quarto, atrás da carriola. E aí eles saíram. Quando eles saíram, meu sobrinho também viu uma oportunidade de sair correndo e foi embora. E a minha mãe pediu socorro, levou meu irmão para o hospital e meu irmão chegou no hospital morto. Eu falo para você que era uma segunda-feira e isso aconteceu por volta de umas 9 horas da noite. E quando chegou a notícia para mim em São Paulo, que eu estava só há 6 meses em São Paulo, era por volta de 00:20, quando meu esposo tinha chegado do trabalho e ficou perguntando onde estava o cartão da Unimed, eu sem entender, mas me caiu a ficha e eu pensei, alguma coisa aconteceu com o Rafael. Eu tinha orado e jejuado no dia anterior por ele, mas eu pensei, é uma pessoa que está envolvida com crime, pode ter acontecido, e eu falei para o meu esposo, me fala o que aconteceu, e ele disse, mataram o seu irmão. Como assim? O meu irmão, o mais carinhoso, aquele que nunca mexeu com nada de errado, aquele que era aquela pessoa tão bondosa, que não conseguiu, assim, tão íntegro, eu não acreditei. E aquilo para mim foi como se o meu espírito tivesse mergulhado no fundo de um oceano. E eu falo isso de uma maneira como eu sentia a sensação das águas que me submergiam. Eu sentia o frio na minha alma, porque eu não conseguia entender como é que alguém levanta a mão para uma pessoa tão bondosa. E naquele momento é como se a minha fé tivesse sacudido. Mas eu me recordo que no dia seguinte, quando foi para sepultá-lo, vieram 2 mulheres do círculo de oração da minha igreja. E eu não aguentava levantar do sofá, eu tinha passado a noite no hospital, tomando remédio, né, tomando calmante. E quando eu retornei para casa eu não conseguia levantar do sofá. Mas porque eram tantas lágrimas que para mim eu parecia que eu estava no fundo de um oceano. Eu sentia isso, na escuridão. A minha alma entrou numa escuridão ali. E aí aquelas 2 mulheres do círculo de oração chegaram, olharam para mim naquele sofá. Eu mal conseguia enxergá-las. As lágrimas não paravam de sair do rosto. E elas disseram assim, o Senhor levou o justo para que o ímpio tivesse uma segunda chance. Meu Deus. Não chores mais. Quando elas falaram isso, veio um poder de Deus sobre a minha vida, que as minhas lágrimas secaram. Quando essas irmãs trouxeram essa palavra vinda do Senhor, que me resgatou a minha alma da escuridão, o que me deu ânimo foi pensar que
talvez Deus tivesse feito aquele plano para que o meu sobrinho, ele se reconciliasse, ele voltasse para a casa do Senhor, diante da morte do tio, que não tinha nada a ver com aquela situação. E aquilo foi o que me trouxe paz e o que me deu alegria. Após o assassinato do meu irmão, o meu sobrinho, ele saiu pelas ruas e não soubemos mais notícia dele. E após 7 anos, nós seguimos a nossa vida, né? Perdoamos ele por todo o mal que ele tinha trazido sobre a nossa vida, sobre a vida do meu irmão, mas muito pior ele fez para ele mesmo, né? Então, aqueles anos se passaram e nós acreditamos que, quem sabe um dia receberíamos uma notícia de que o Rafael teria voltado para a casa do Senhor ou tinha saído das drogas, né? Mas 7 anos depois, eu recebi uma notícia que não era muito certa, de que alguém com o nome dele tinha saído no jornal do estado do Mato Grosso, e eu não sei como que essa informação chegou, mas foi justamente no período da pandemia, quando tudo se fechou e os necrotérios estavam cheios. Chegou essa notícia pra gente que nós precisávamos ir atrás. E eu fui pesquisar nesse jornal que tinha saído e as informações não batiam. E eu lembro de estar conversando com a minha mãe e eu falar o seguinte pra ela: mãe, mas quem tem promessa não morre. Não é ele aqui, mamãe. Não foi ele. Eu tinha essa fé dentro de mim, pela promessa que existia sobre a vida dele, de que ele serviria a Deus. E aí, aquela notícia ela foi se intensificando, e eu falando com a minha prima, Francilene, que hoje mora no exterior, ela disse assim: Nayoma, mas investiga, vai atrás. Eu não sei, Nayoma, eu tô sentindo algo que eu acho que é ele. E aí eu fui atrás, entrei em contato com a delegacia de polícia que fez a cobertura do caso. E aí eles me pediram as digitais do Rafael. Eu não tinha essas digitais, mas eu tinha os dados dele que eu tinha guardado numa agenda na época que ele morou comigo. Eu tinha RG, CPF, certidão de nascimento, justamente por saber que ele poderia voltar para as ruas e a gente precisaria desses dados. E eu levei esses dados à delegacia. E naquele período, a pessoa responsável por coletar essas digitais, aliás, por coletar não, por enviar as informações de identidade da pessoa, estava de férias. E eu precisava aguardar 1 mês. E eu me lembro que eu fiquei 1 mês jejuando todas as manhãs, implorando a Deus que não fosse ele. Eu fiquei 1 mês implorando a Deus com a minha alma, porque no fundo, alguma coisa já estava despertando de que poderia de fato ser ele. E aí, quando essa pessoa retornou de férias na delegacia, ele conseguiu as digitais do Rafael e entrou em contato com a delegacia, porque a delegacia só receberia de uma delegacia para outra, não receberia eu enviando. Tinha que as 2 delegacias se comunicarem. E quando a delegacia de lá recebeu as digitais dele, enviaram para mim a confirmação de que o meu sobrinho Rafael, numa noite de janeiro daquele mesmo ano, isso já era, acho que setembro, a pandemia ela estourou em março de 2020, né? Isso. Me perdoe se eu falhar o ano, mas no mês de setembro, então, depois dessa investigação, a polícia retornou para mim, confirmando que era ele. E naquele momento, é como se a minha vida, ela se tornasse, deixasse de ser colorida, para se tornar algo cinza. Eu não sei te explicar, mas é como se eu enxergasse as coisas cinza. Eu não sentia mais cheiro, eu passei a não sentir sabor.
eu passei a não sentir alegria. Porque por anos da minha vida, eu acreditei desde novinha que Deus faria algo na minha família. E por mais que nós fôssemos uma casa dividida, com tantas contendas, eu sempre esperei ter uma mesa como a que nós teremos hoje, com a minha família em volta. Com todos eles. Com a minha irmã, com os meus sobrinhos. Mas isso nunca acontecia. Ou tava um, ou tava outro. E eu não sei te explicar isso, mas as coisas perderam totalmente o brilho para mim. Absolutamente não existia brilho. O meu comportamento mudou depois que eu recebi aquela notícia. Quando a delegacia me enviou a confirmação que eu entrei em contato com o Walter do IML de Cuiabá, do Mato Grosso, ele falou o seguinte para mim. Lembra que meu sobrinho tinha falecido? Eu acho que ele faleceu no dia 15 de janeiro, se não me falha a memória, e já era o mês de setembro. E ele falou exatamente para mim, o Walter do IML. Ele disse assim: eu estava aguardando você ligar. O meu sobrinho já estava no IML todo aquele tempo, quase 9 meses, numa pandemia, onde não existia vaga para guardar corpo. E ele ficou guardado 9 meses naquela geladeira, para que nós soubéssemos, para que nós pudéssemos não vê-lo sendo assim, para que ele não fosse enterrado como um indigente. E aí o Walter falou para mim: eu estava aguardando você ligar. Esse moço, ele está aqui desde o dia 15 de janeiro, mas algo me dizia que a família vinha buscar, que a família ia, né, reconhecer, porque até então eles não tinham a identidade nenhuma do Rafael. Enfim, houve o sepultamento, não foi como indigente, mas para mim aquilo foi como a minha fé ter sido extremamente abalada por ter acreditado que o meu sobrinho ia voltar para o caminho do Senhor, ou que pelo menos ia sair das drogas e queria viver, e isso não aconteceu. Então, eu entrei ali numa depressão. E foi terrível para mim. Terrível. Eu não cheguei a desenvolver essa depressão de forma prolongada. Porque quando eu identifiquei que eu estava com depressão por conta da morte dele, eu tomei uma atitude. E que testemunho impactante. Nesse período que você teve depressão, você chegou a sair da presença do Senhor? Não saí da presença do Senhor. Pelo contrário, quando eu vi que eu precisava escapar pela minha vida, eu me lembrei que eu tinha um escape. Eu me lembrei que até quando você perde a fé, ainda assim Deus não deixou de acreditar em você. E nesse período, eu comecei a mergulhar na presença de Deus mais intensamente ainda. Glória a Deus. E comecei a orar. E comecei a jejuar todas as manhãs. E eu tinha uma oração apenas. Eu pedia socorro para Deus. Porque só Ele poderia reparar tamanho buraco que abriu na minha alma quando eu perdi o meu sobrinho. E através daquele jejum e daquela oração, eu me recordo que após alguns dias orando e jejuando, e eu lembro que foram 7 dias orando e jejuando intensamente,
Eu me recordo de estar olhando pela sacada do meu apartamento. E eu olhava para o infinito e eu não conseguia enxergar o verde daquela grama, daquele pasto que estava na frente daquela sacada, daquela montanha que estava mais adiante. Eu não conseguia. É como se eu não soubesse mais o que era verde. É como se o meu cérebro entendesse que aquilo era tudo cinza, não tinha cor, não tinha razão, não tinha significado. E eu lembro que após aqueles dias de intenso jejum e oração, em que o meu único pedido era me socorre, Senhor. Eu lembro de uma tarde olhar por aquela sacada e a minha visão, ela alcançar o horizonte. Aquilo que eu não conseguia mais enxergar. A minha visão alcançou os raios de sol naquele horizonte. Alcançou o verde daquele pasto. E eu consegui ver além do que eu poderia imaginar. Glória a Deus. E aí naquele momento o Senhor falou comigo o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. E eu senti a presença do Senhor ali. Amém. Em meio a toda aquela tragédia, eu sabia que o meu Deus estava comigo e que jamais tinha me abandonado. Glória a Deus, Deus é fiel. E chegamos ao final da primeira parte desse lindo testemunho. E você que esteve com a gente aqui, ficou impactado e quer ouvir a segunda parte, fica nos aguardando que na próxima semana estará disponível. E agora eu convido todos vocês a participarem da ceia de Natal com a gente. Bem? É Natal, sejam muito bem-vindos ao programa especial de Natal do Encontro com Deus. Preparamos essa surpresa para vocês e convidamos vocês para sentarem à mesa e participarem desse momento tão esperado. Muito obrigada por você que está nos assistindo, nos ter acompanhado nesse ano de 2024. Temos ainda uma porção dobrada do Senhor através da vida da pastora Rosineide, através da vida da bispa Flávia, da missionária Maiele. Hoje nós preparamos esse momento. Eu pedi que cada uma delas trouxessem aqui uma bola, né, que representa não só um objeto material da árvore de Natal, mas também que representa a palavra de Deus. Hoje nós estamos comemorando o nascimento do Filho de Deus. Jesus Cristo nasceu para nos libertar, né, para nos tornar participantes do corpo de Cristo. E hoje nós estamos aqui nos confraternizando porque Ele nasceu e nós podemos comemorar neste dia. E o nascimento de Jesus trouxe para nós a salvação. Pastora Rosineide, eu pedi que você trouxesse uma palavra para os nossos telespectadores sobre salvação. O que você tem a nos dizer? A palavra que eu tenho para dizer para todos fica em Lucas 2,10, que diz que Cristo nasceu na cidade de Davi. Que esta bolinha qual vai ser pendurada nesta árvore possa representar a sua casa, que você faça dessa árvore o seu coração. Permita que Jesus venha entrar na sua vida neste Natal. Convide Jesus para entrar na tua casa e fazer parte da tua família. Apresente a Ele aqueles que ainda não conhecem, falando o que Ele já fez na sua vida e o que pode fazer na deles também. Não há salvação sem Cristo Jesus. E eu vou colocar aqui essa bolinha na nossa árvore, prontinha, representando aqui a salvação por meio de Cristo. É um propósito maior no nascimento do nosso Mestre. Jesus, ele veio nos mostrar a importância da família. E para isso, a nossa missionária trouxe uma palavra para você sobre família. Olá, pessoal. O livro de Josué vai nos trazer à memória a palavra sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. E este é um propósito a qual o Senhor também designou sobre os nossos corações neste dia, para falar a respeito da família. E quando eu leio este versículo, quando eu leio essa palavra que se encontra no livro de Josué,
eu me lembro de aliança e foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Que neste Natal você venha se lembrar que, como já foi dito aqui, você chamar Jesus para tua casa, mas firmar uma aliança, não somente com Cristo, mas com a sua família. Porque é bem verdade que hoje, em nossos dias, muitas pessoas têm se perdido entre seus parentes, quebrando aliança. Mas hoje eu quero te convidar, através dessa santa palavra, firmar aliança com Deus primeiramente e com a sua família, porque verdadeiramente quando nós lemos este versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se trata de um posicionamento a qual precisa ser firmado dentro do nosso lar. Então eu trouxe essa palavra para que você lembre e se volte para o Senhor, uma aliança verdadeira com Deus e com a sua casa. Amém, glória a Deus. Bom, essa bolinha vai ficar aqui na nossa árvore, representando a família. O que também faz parte do propósito do nascimento de Jesus é o amor. Bispa Flávia. Eu também trouxe, né, uma palavra, um presente também para colocar nesta árvore, onde a palavra de João, no seu capítulo 3:16, vai falar sobre o amor de Deus por mim e por você. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi falado de família, né? Foi falado do nascimento de Jesus, para que a gente venha ter um ministério abençoado, né? Nós também precisamos começar em casa, porque o nosso primeiro ministério é em casa e a base de tudo é o amor. E neste Natal, eu gostaria que todas as famílias estivessem como base Jesus e o amor que ele teve por nós. Então esse, representando o amor de Deus por mim e por você e tua família, eu também trouxe um presente para colocar na árvore. Glória a Deus. João 3,16. O amor de Deus por nós. Como diz lá em Romanos, nada pode nos separar desse amor. Meu Deus. Aleluia. E para finalizar, eu quero trazer para vocês uma palavra que está em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que fala sobre o governo de Deus. O governo de Deus que está através de Jesus. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Que neste Natal você convide Jesus para ser o Senhor da sua vida, o Senhor da sua casa, e que esse Senhor possa te encontrar nesse momento e quebrar toda ou qualquer fortaleza que esteja sobre a sua vida. Se nesse Natal você não tem paz, que o Espírito da paz te encontre. Se nesse Natal você não tem amor, que o Espírito do amor te encontre. Se nesse Natal você não tem sua família, que a família de Cristo te abrace. Sinta o nosso abraço, sinta o nosso amor aonde você está. Tenha vida e vida com abundância. Que Deus abençoe você. Tenha um feliz Natal e muito, muito, muito obrigada por você acreditar nesse programa, nesse ministério. Muito obrigada por você ser co-participante desta mesa. Sintam-se servidos com a palavra de Deus. Sintam-se servidos com os testemunhos que aqui são contados e que esses testemunhos possam chegar ao seu lar e inspirar você a ter um encontro com Jesus. Deus te abençoe. Então, eu também trouxe a minha bolinha para colocar na árvore, que representa o governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos todas agora fazer um brinde a esse nascimento? Sim. Feliz Natal!